Olá pessoal, meu nome é Teles Mendu e sejam bem-vindos a mais uma aula. Para a aula de hoje, daremos continuidade no que diz respeito ao estudo da função quadrática, que é basicamente o estudo da variação de sinal nas funções quadráticas. Então, por vídeo de hoje, faremos aqui o estudo da variação de sinal nas funções quadráticas. Trago esta função quadrática, vamos fazer aqui o estudo da variação de sinal. Vamos procurar saber onde é que a função é positiva, ou seja, maior que zero, e onde é que a função é negativa, ou seja, menor que zero. Números maiores que zero estamos a falar de números positivos e números menores que zero estamos a falar de números negativos. Então, é basicamente isso que nós vamos procurar saber, onde a função esta é positiva e onde é que a mesma função é negativa. Uma função qualquer é positiva quando está acima do eixo de x. Imagine que temos aqui um eixo de x, ok? Será positiva a função quando está acima do eixo de x. Sempre que a função está acima do eixo de x é positiva. E quando a função está abaixo do eixo de x é negativa. Então, uma função qualquer é positiva quando está acima do eixo de x e uma função qualquer é negativa quando está abaixo do eixo de x. É basicamente isso. Então, nós vamos nos basear nestes pequenos detalhes para fazer aqui o estudo da variação de sinal nesta função. Vamos procurar saber onde que esta função é positiva e onde que esta função é negativa. Agora vamos fazer o estudo da variação de sinal nesta função. Podemos ver que esta função parte de menos infinito até mais infinito. Sempre continua, parte de menos infinito até mais infinito. Esse seria o domínio. O domínio da função quadrática é o conjunto R, parte de menos infinito até mais infinito. Mas isto pouco interessa, pois neste vídeo nós estamos focados com o estudo da variação de sinal na função quadrática. No que diz respeito ao condomínio, contradomínio e mais alguns detalhes, nós vimos no primeiro vídeo de estudo de função quadrática. Então este é o segundo, nós estamos focados com a variação de sinal nas funções quadráticas. Agora, esta nossa função, onde é que é positiva? Podemos ver que esta função é positiva, ou seja, está acima do eixo de x de menos infinito até este ponto, no ponto 0, e de ponto 2 até mais infinito. A função está acima do eixo de x, então é positiva. Estamos a falar desses dois intervalos. De 2 até mais infinito e de menos infinito até 2. A função está acima do eixo de x, então é positiva. E do ponto 0 a 2, nós podemos ver que a função está abaixo do eixo de x. Isso significa que é negativa. Uma função qualquer é negativa quando está abaixo do eixo de x. E uma função qualquer é positiva quando está acima do eixo de x. Agora podemos representar esses dois intervalos, que seriam um intervalo. Onde é que a função é positiva? Estamos a falar de intervalo é positivo, ou seja, maior que zero. No intervalo que parte de menos infinito até o ponto 0, intervalo aberto, e de 2 até mais infinito. Então, união com outro intervalo, que é um intervalo que parte de 2 a mais infinito. Estamos a falar de 2 até mais infinito. A função aqui também é positiva, ok? É positiva porque está acima do eixo de x. E agora vamos ao intervalo em que a função é negativa, menor que zero. Números menores que zero, estamos a falar de números negativos. Esta função é negativa de ponto 0 a 2, porque está abaixo do eixo de x. Estamos a falar de intervalo que parte de 0 a 2. Então, temos aqui 0 até 2, ok? Este é o intervalo em que a função é negativa. Agora, vamos ao intervalo que a função é igual a zero, ou seja, é nula. Vamos supor que esta função é uma função f de x qualquer, ok? Uma função f de x qualquer. Vamos procurar saber onde é que esta função f de x é igual a zero, ou seja, é nula. Uma função qualquer é nula nos pontos em que interseta o eixo de x. Estamos a ver que esta função interseta o eixo de x neste ponto, no ponto 2 e no ponto 0. Interseta o eixo de x nestes dois pontos, no ponto 0 e no ponto 2. Então, estamos a falar aqui do ponto 0, então vai ser x igual a 0, e no ponto x igual a 2. Esta função interseta o eixo de x nesses dois pontos. Então, a função é nula nesses dois pontos, que são chamados de zeros da função. São zeros da função porque a função
é nula nesses dois pontos, nos pontos em que eu interseto o eixo de x. Dando continuidade, temos aqui mais uma função quadrática. Vamos fazer aqui o estudo da variação de sinal desta mesma função quadrática. Como já dissemos, uma função é positiva quando está acima do eixo de x e é negativa quando está abaixo do eixo de x. Podemos, assim, de uma forma fácil, representar os intervalos nesta função. Podemos ver que de intervalo que parte de menos 2 até este ponto, que é o ponto 3, a função está acima do eixo de x. Isso significa que a função é positiva. É positiva. Então, quando a função está acima do eixo de x é positiva. E de menos infinito até menos 2, a função está abaixo do eixo de x. Esta função continua. Continua. Parte de menos infinito até mais infinito. Sempre continua. Ok? E de menos infinito até menos 2, podemos ver que a função está abaixo do eixo de x. E isso significa que é negativa. E do ponto 3 até mais infinito, a função está abaixo do eixo de x, então é negativa. Desta forma, podemos representar já os intervalos em que a função é positiva, ou seja, maior que zero, que é o intervalo que parte de menos 2 até o ponto 3. Então, estamos a falar de intervalo que parte de menos 2 até o ponto 3. Intervalo aberto. Ok? Porque nesses dois pontos a função não é positiva. No ponto menos 2, é por isso que o intervalo aqui está aberto. E no ponto 3 também a função não é positiva, é por isso que o intervalo está aberto. Neste ponto em que a função toca o eixo de x, a função não é positiva, apenas é nula, é igual a zero, e zero não tem sinal. Ok? E esta mesma função é menor que zero. Ok, quais seriam os intervalos em que a função é positiva? Já representamos aqui, é de menos infinito até menos 2. Há um intervalo que parte de menos infinito até menos 2. Ok? E de 3 a mais infinito. Então, união com o intervalo que parte de 3 a mais infinito. Ok? De 3 a mais infinito, a função é negativa. Agora, onde é que esta função é igual a zero, ou seja, é nula? Vamos supor que seja uma função g de x qualquer, ok? Então, tiramos aqui g de x. Onde é que esta função é igual a zero, ou seja, nula? Como já dissemos, uma função qualquer é nula nos pontos em que interseta o eixo de x. Interseta o eixo de x neste ponto, no ponto menos 2, e neste ponto, que é o ponto 3. Então, estamos a falar aqui do ponto x igual a menos 2 e do ponto x igual a 3. Ok? Então, esta função é nula nesses dois pontos, que são os zeros da função. É basicamente isso. Chegamos ao fim da aula. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar like, subscrever-se ao canal e espere por mais aulas.